depois chego à conclusão que aquilo que mais impressiona as pessoas no Douro é a diversidade. Ou seja, é uma paisagem, há paisagens lindíssimas, mas que depois são monótonas no sentido que tudo é igual. O Douro, cada curva do rio, ou cada recanto, ou cada mudança de paisagem com uma simples linha d'água, descobre-se algo de novo. E, portanto, o mosaico da paisagem dourense tem uma diversidade que eu verifico que fascina as pessoas. Representarão a vossa majestade, os principais lavradores de cima do Douro e homens bons da cidade do Porto, que, dependendo da agricultura dos vinhos, à subsistência de grande parte das comunidades religiosas, das casas distintas e dos povos mais consideráveis, entre as províncias da Beira e Minho e dos montes, na altura não se dizia Trás-os-Montes, se acha esta agricultura enfim, em dificuldades e, por conseguinte, propõe como solução a fundação de uma companhia de caráter majestático e mercantilista com o objetivo de vir a regulamentar o comércio de vinho do Porto, que na altura era da principal e praticamente única exportação portuguesa. Foi este momento o Alvará Régio que institui a Real Companhia Velha. Um documento que foi elaborado em 31 de agosto de 1756, submetido ao rei, que deu despacho a 10 de setembro de 1756. Ou seja, são os estatutos da Real Companhia Velha, onde consagra o seu modo de funcionamento e a sua missão. E determina que uma das suas principais missões é tratar de organizar a região demarcada do Alto Douro. A primeira demarcação pomalina, levada a cabo pelo provedor, nessa altura era assim que se chamava, Conselho de Administração, era o seu provedor e os deputados, começaram em 1758 a executar essa obra, que demorou 2 anos. E, portanto, a primeira demarcação nasce 2 anos após a fundação da companhia, que foi o tempo para organizar todo esse trabalho. Ela foi formada com capital privado e que lhe foram atribuídos determinadas prerrogativas e determinados privilégios, entre os quais regulamentar o comércio de vinho do Porto, usavam os serviços da companhia para cobrar impostos inerentes ao comércio do vinho e também lhe instruíam para fazer obras públicas e infraestruturas. As primeiras estradas para o Douro, os primeiros trabalhos de navegabilidade do Rio Douro, os trabalhos na Barra para facilitar a entrada dos navios, todos eles foram digamos, financiados pela Real Companhia Velha através dos impostos que lhe estavam a distrito ser cobrados. Também teve um papel importante no ensino. No ensino havia um imposto no vinho que era o imposto dos professores, que era precisamente para pagar os salários de todos os professores do Alto Douro, no sentido de promover o ensino. Mais tarde, em 1780, por aí, vem-se fundar a Aula Náutica, que posteriormente dá origem à Real Academia, que está na origem da Universidade do Porto. Portanto, o ensino era uma questão que já era uma das preocupações, quer de Pombal, quer da própria orientação que dava à companhia e que teve um papel preponderante no ensino no norte do país. Meu pai tinha fascínio pela história da empresa, ele já estava no negócio do vinho do Porto, já era proprietário da Quinta das Carvalhas, começa a sua vida empresarial numa empresa que se chamava Miguel Sousa Guedes e Irmãos, e é através dessa atividade que ele desenvolve que alimenta o sonho, o objetivo de um dia ser um acionista de referência na Real Companhia Velha, como sendo, para o projeto empresarial dele no vinho do Porto, sendo a empresa que tinha o carisma, a história, o peso, a tradição, que conta muito no vinho do Porto,
para poder prosseguir os seus negócios. E é aí que ele se começa paulatinamente a adquirir ações, até que um dia nasce a oportunidade de se tornar maioritário, e assim aconteceu em 1960, no ano em que ele assume a presidência da empresa. Eu passei aqui uma boa parte da minha infância, não é? As férias da Páscoa, que no meu tempo eram longas, as férias de verão, que eram ainda maiores do que são hoje, portanto estão sempre muito associadas ao Douro e esta quinta em particular. Portanto, quase todas as minhas traquinices de infância foram passadas por aqui. Foi aqui que aprendi a guiar, foi aqui enfim, que desenvolvi uma boa parte do meu sentimento pela natureza. Este é o meu primeiro e único emprego e, portanto, de facto, fui muito formatado, quer eu como o meu irmão, a minha própria irmã, de que a nossa vida passaria, o nosso destino seria muito este, e aceitámo-lo com agrado, fomos formatados para tal, mas nunca sentimos nenhuma contrariedade nisso. Tive a felicidade, quando comecei o meu percurso profissional, de começar na Real Companhia Velha, há 20 anos atrás, uma empresa com um potencial louco, onde se pode aprender imenso. Tive a sorte também de ter entrado numa altura de grande revolução da empresa, em que o Pedro Silva Reis começou a tomar conta dos destinos da empresa e a dar-lhe uma orientação completamente diferente, onde a inovação, a investigação, a grande qualidade dos vinhos era o objetivo principal. E, portanto, entrei numa empresa cheia de potencial e numa altura de mudança. Portanto, foram tempos espetaculares. Apostámos muito nos vinhos do Douro e essa aposta tem-se mostrado acertada, veio criar um novo elan na empresa, veio-nos proporcionar novos segmentos de mercado e veio-nos ajudar a fazer o reposicionamento de uma empresa que ao longo dos tantos anos já foi vista pelo consumidor como estando, digamos, na crista da onda, como do mais sofisticado ou do mais atualizado, e ao fim de várias décadas, pois vêm outros com novas ideias e as empresas vão flutuando conforme as marés. E hoje a Real Companhia Velha penso que conseguiu inverter uma tendência dos últimos anos, no sentido de ser vista não só como uma empresa muito antiga, mas também como uma empresa com essa antiguidade, mas atual nos seus produtos e nos seus vinhos. Portanto, nós temos dois projetos semelhantes de vinhos de quinta, que é a Quinta das Carvalhas, uma assente na Quinta das Carvalhas, outra na Quinta dos Aciprestes. Claro, poderia falar de Cidró, mas aí são vinhos de altitude muito diferentes, mas dos Aciprestes e das Carvalhas temos vinhos tintos, concentrados, estruturados, onde o perfil dos vinhos é radicalmente diferente. Nós temos vinhos da Quinta das Carvalhas cheios de nervo, minerais, muito baseados na acidez, na frescura, um pouco mais rústicos, e temos da Quinta dos Aciprestes lindos, cheios de fruta, macios, com taninos envolventes, muita expressão aromática. E o que faz esta diferença são os mesmos enólogos, a mesma empresa, é tudo igual. O que faz a diferença são as vinhas. Temos que analisar que as Carvalhas é uma propriedade que tem uma localização privilegiada. Fica praticamente no centro geográfico da região do Mercado do Douro, fica em frente ao Pinhão, tem um acesso fácil por Vila Real, por Sabrosa, pela Régua, um acesso também muito rápido para o Porto, portanto é uma quinta que facilmente se visita. E evidentemente quando a administração da Real Companhia Velha decidiu implementar aqui a construção de uma quinta de imagem, é também por esse motivo, e realmente, além da sua localização, a sua forma. Portanto, tem uma forma cónica, isto é, são mais de 500 hectares, em que as vinhas, que são cerca de 120 hectares, estão distribuídas por essa montanha e têm exposições, localizações muito diferenciadas. Temos vinhas de 100 metros a 500 metros.
Temos vinhas que estão localizadas, têm uma exposição norte, no quadrante norte, outras no quadrante sul. Temos vinhas desde 1 ano a 2 anos, com uma casta só, a vinhas com 95 anos, com uma grande mistura de castas. Se nós aceitamos que as condições naturais é a base fundamental para nós produzirmos vinhos diferentes e uvas diferentes, portanto nós temos que respeitar as suas condições naturais. Daí que é fácil encontrar na Quinta das Carvalhas as matas, os jardins, usamos uma viticultura sustentável, isto também no sentido de que respeitamos na íntegra os aspectos da natureza. E o solo é sem dúvida um aspecto determinante. A Quinta das Carvalhas, pois, pode, aos olhos do consumidor, parecer um projeto novo, mas a Quinta está aqui há 200 anos ou há mais, só que ela servia as marcas da empresa em termos de matéria-prima e agora está-me-lhe a dar a individualidade que achamos que ela merece e que lhe venha a dar o protagonismo em termos de marca, em termos de destino turístico do Douro e inclusive de padrão qualitativo de que o vinho da Quinta das Carvalhas entre na chamada Primeira Liga do Douro. Vamos lançar um vinho do Porto comemorativo, que é um vinho do Porto que foi produzido nas Carvalhas, de 1867, e portanto é um lote à base disso que lhe vamos chamar o Memórias. Memórias porque de facto é um vinho do Porto que traz, digamos, ao presente toda uma memória associada a um século e tal, um século e meio que esse vinho tem, e que traduz bem a essência e a tradição da Real Companhia Velha e, portanto, vamos fazer chegar ao mercado 260 garrafas desse vinho. A história desta empresa está muito para além da história da família e, portanto, há esse peso, esse respeito que está sempre presente nos nossos atos de gestão, de que temos que, ao conhecer bem a história, medir bem também os nossos atos e procurar manter essa tradição e projetar a empresa para mais outro tanto tempo. Aceda à página da revista Wine no Facebook e veja este e outros episódios do programa A Essência.